Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Fazer nossa pontuação. Amados, essa matéria, tem algumas matérias na teologia que elas são mais abordadas, mais explicadas, portanto elas não são tão difíceis, quando a gente vai estar expondo. Outras, elas são pouco abordadas. Quando são abordadas, muitas vezes elas são mal expostas e aí gera uma série de confusão. Principalmente aquelas matérias que vão abordar assuntos ou realidades que é mais essa questão do subjetivo, por assim dizer, A gente não está falando de algumas teorias doutrinárias, algumas verdades a respeito de alguns conceitos mais assim estruturante da teologia, A gente está falando de um ensinamento bíblico, é uma doutrina, claro, mas no sentido que nós estamos tratando sobre a realidade da eternidade, Aquilo que não é algo das nossas experiências naturais, por assim dizer, tá? Não estamos falando do ser humano, não estamos falando da criação como sendo, esse mundo que vivemos, não coisas assim mais objetivas, mais subjetivas. Então, a gente se limita a estar abordando o que a Bíblia diz com mais clareza, A gente não recorre tanto aí a algumas outras explicações extra-bíblicas, tá? Para ficar mais na segurança. Eu sei que tem professores, tem irmãos que eles gostam de estar, por assim dizer, refletindo de uma maneira mais, como eu posso dizer para não ser pejorativo, Mas assim, às vezes os irmãos vão além daquilo que deveriam ir, Então eu prefiro, às vezes não ser tão profundo como alguns pensam que estão sendo, mas eu prefiro ficar na segurança daquilo que a Bíblia traz com maior clareza, do que ficar falando alguma bobagem ou alguma inverdade. É assim que eu, pelo menos, conduzo, o ensino quando eu me proponho a falar de temas como esse. Então, os anjos, eles são mal entendidos, a doutrina, por dois motivos. O primeiro que eu falei, mal abordado, mal compreendido e pessoas que divagam bastante. O outro motivo é porque nós temos crenças, nós temos já no imaginário cultural do nosso país e até mesmo de outras culturas a respeito desses seres, porque esses seres angelicais, eles não são apenas conhecidos ou não são ensinamentos do cristianismo, nem do nosso país, ou de países ou de culturas, melhor dizendo, que são afetados pelo cristianismo. Então, os seres angelicais, os seres, por assim dizer, de outra realidade, também era crido em algumas outras culturas, Anjos, enfim, entidades, alguma coisa desse tipo. Então, há muita ideia elaborada distorcida. Mas, assim, a segurança bíblica que nos traz é o seguinte: são seres reais, são seres criados por Deus, que têm personalidade, inteligência, que eles têm características que vão diferenciando um do outro. E a gente viu que tem o arcanjo Miguel, que é uma figura distinta. Nós temos a classe dos querubins, a classe dos serafins, ou categorias, se assim preferirem, no termo. Nós temos eles que a Bíblia vai mostrando que eles têm funções distintas no reino de Deus, que é um reino organizado, não é uma coisa bagunçada. Então, tudo que Deus cria, seja na ordem angelical, na ordem humana, enfim, isso tudo há um parâmetro de Deus, há um propósito de Deus. Então, a gente às vezes
ouve, né, muitas pessoas falarem, né, de coisas assim absurdas, como a gente está num culto, por exemplo, e tem um anjo sentado ali numa cadeira que está vazia. Ah, o culto hoje está vazio, mas os anjos estão ocupando aí as cadeiras. Não, mas não há essas possibilidades não, porque esses seres, eles de fato são seres executores. Em relação, a gente está falando da nossa criação, então olha o ponto. Eles são seres executores em relação à nossa criação. Isso quer dizer que eles vêm aqui nessa realidade executar um serviço, né? Há uma missão específica para que eles venham. E a gente viu que o Miguel teve lá sua ação em relação a Israel, a nação, e ele só aparece em relação à nação de Israel. Se existem outros arcanjos, nós não sabemos, tá? O que, como eu falei, a gente se limita à Bíblia, então o que a Bíblia mostra é que há um arcanjo que é o Miguel. Eu posso afirmar que só existe um arcanjo? Essa categoria só existe um, que é o Miguel? Não, não posso. Mas também não posso falar que tem. Então, nem falo que tem, não falo que não tem. O que eu falo é o que a Bíblia fala, que existe um arcanjo e o nome dele é Miguel, né? Ah, existe outro anjo da ordem do Gabriel? Não sei. O que eu sei é o que a Bíblia diz, que existe um anjo mensageiro e existe o Gabriel, né, que ele tem essa função que assiste diante de Deus, como ele disse, né? Eu sou o anjo Gabriel que assisto diante de Deus. Se tem outros, não sei. Me limito na Bíblia. Existem os serafins, vários serafins? Ah, existe vários serafins, porque a Bíblia mostra que não há um só serafim, há vários serafins, né? Ah, existe outros da classe dos querubins? Sim, existe vários, né, dessa categoria, por assim dizer, ou dessa função, ou com essas características, são os querubins. Inclusive, Satanás, ele era dessa categoria, né, dos anjos, os querubins, são os guardadores. Então a gente vai tendo segurança por esses textos, né, pelos termos que representam, né, o querubim, o serafim, anjo, arcanjo. Então a gente vai sabendo pelos termos aí essas características. Então a gente se limita para ficar nessa segurança. Qual é a atividade dos anjos em relação a nós, os salvos? Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles são espíritos ministradores que hão espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, em relação aos salvos, eles ministram, né? De alguma maneira, eles ali auxiliam os salvos, tá certo? Em relação à criação de Deus, aí a gente vai ver inclusive hoje aqui, né? Quero acrescentar mais uma informação que até aqui não trouxe, algumas características em relação à criação, quais atuações esses anjos têm. Então a gente precisa se limitar. Se eles fazem outras coisas, e é bem possível que faça tantas outras coisas, só que eu não posso afirmar que eles fazem isso, né? Embora eu particularmente entendo que esses anjos devem fazer muitas outras coisas além do que a Bíblia fala. Mas como eu não tenho a segurança bíblica, então eu não me atrevo a falar. Eu posso até, numa opinião particular, ter para mim que eles têm outras atividades, mas amados, quem ensina, quem lida com a Bíblia, não pode cair no erro de afirmar aquilo que são suas opiniões pessoais. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que a Bíblia, a profecia, né, ali falado como profecia, mas em relação à Bíblia, não pode ser traduzida, não pode ser fruto da interpretação humana, não pode ser gerada, né, pela interpretação pessoal humana, é isso que diz, né? Como interpretação particular. Não, eu preciso sempre ter essa segurança de que a igreja, no sentido de a grande maioria, né, esse lastro histórico da teologia construída, tem sim uma posição assim definida, por assim dizer, desse tema. Então eu me asseguro nisso. Então eu não posso falar uma opinião pessoal e colocá-la como sendo uma doutrina reconhecida pela teologia. Eu posso até falar, bom, eu penso isso, mas é uma interpretação minha, né? Então se vocês entenderem que faz sentido, amém. Se não, não tem problema, não tem mais base para falar, é apenas uma conclusão minha e tal. Então a gente evita ir por esse caminho, tá? Estou falando dos ensinadores, aqueles que expõem a verdade. Mas enfim, então são em relação aos salvos, são espíritos ministradores, né, aos salvos. Eles são seres executores de juízo também em relação aos perdidos,
né? E a gente viu que muitos anjos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a gente viu que 2 anjos foram até a cidade para executar um juízo, né? E a gente vê outras passagens também, como ali no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, aquele anjo que feriu 185 mil soldados, né, numa única noite. Então, ó, um anjo que foi lá e executou um juízo sobre os ímpios, por assim dizer, né? E aí você tem outras mais. Até executores de juízo, por exemplo, né, quando Davi pecou lá, o anjo veio e feriu um monte de israelitas, né, por conta de um pecado. Então, olha só que eles são seres executores também de juízo, né? Aleluia. Olha aí, coisa boa. O dia todo para soltar fogos é bem na hora da aula do André. É incrível. Eu deve estar comemorando alguma coisa aqui, né? Que uns dá glória a Deus e outros soltam os fogos, né? A sexta-feira foi a mesma coisa, não foi, amados? Foi com vocês também? Aconteceu isso? Aí, Aline, perseguição aqui em Nova Almeida comigo, ó. Pessoal soltando fogos aqui. Semana toda não tem essa pataquada, mas agora tem. Mas vamos lá, tá tudo tranquilo, né? Tá atrapalhando não, né? Estão conseguindo aí, tá? O áudio ouvindo, tá tudo bem? Tá? Então vamos lá. E ainda vem o carro de som, deve ser, aqui é ponto turístico, né? A linha daqui sabe, aqui é um ponto turístico, né? Então assim, chegando no final de semana, é festa, é uma maravilha. A gente não reclama não, tá tudo certo, mas logo agora na hora da aula, aí, mas vamos lá, já que não tá atrapalhando, a gente segue aqui a nossa toada. Voltando então, anjos executores, anjos ministradores, essas funções em relação aos salvos e os perdidos, são seres que adoram a Deus, né? Então a gente vê tanto no Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, capítulo 6, né? Que o profeta tem a visão dos anjos adorando a Deus lá naquele ambiente celestial, né? Da eternidade e tal. A gente vê em Apocalipse, aparece aos montes, desde o capítulo 4 até quase o final do livro, né? Os anjos adorando a Jesus, adorando a Trindade na eternidade, né? Então capítulo 4, capítulo 5 e outros capítulos mais de Apocalipse, por exemplo, nessa adoração, né? A gente vê esses anjos no nascimento de Jesus vindo louvar, eles cantando. Então a gente percebe que são seres pessoais, inteligentes e que adoram a Deus. Eles também têm esse comportamento de adoradores, eles adoram o Criador, né? Então são seres adoradores também. E a gente vai entendendo aí essas peculiaridades. Oh, glória! A gente vai entendendo aí. Oh, meu Deus, eu tenho dificuldade de pregar com coisa de piano atrás. Imagina isso aqui, né? Eu não sou esse pregador não que quer aquele cenário todo lá. Para mim, quanto mais silêncio, melhor, mas se os irmãos não der glória a Deus também, eu não me importo. Eu quero me ouvir o que eu estou falando, né? E eu quero explicar, eu quero que todo mundo ouça palavra por palavra. Então eu não sou desses que gostam desse movimento, não. Luzes, fumaça e fundo musical não é comigo. Né? Eu sou aquele ainda moda antiga que leva flores. Então vamos lá, olha só, para a gente entender. Esses anjos, então, esses seres angelicais, melhor dizendo, e nós falamos até aqui praticamente na grande maioria das abordagens que eu fiz sobre os anjos em relação aos anjos de Deus, né? E o que eu vou falar hoje, ele parte aqui do nosso livro, amados. Eu não sei nem se vocês estão acompanhando, mas deveria estar acompanhando aqui, ó, nosso livro, página que está reflexo aqui, ó, do red light ali tá refletindo, mas é a página 197 em diante, tá? O que eu vou abordar hoje. E na 200 e pouco lá, eu não vou conseguir chegar até lá, porque hoje nós vamos encerrar essa matéria, mas aí vai começar a falar sobre os anjos caídos, né? Ou seja, aqueles que a Bíblia chama de demônios, tá? Então eu peço que vocês leiam a leitura, acompanhando aqui as referências bíblicas, né? Porque esse material que eu elaborei aqui para vocês, ele tem muita referência bíblica justamente para isso, para que o aluno, ele lendo, ele já consiga ter na sua leitura, né, uma boa explicação e apoio bíblico. Então, a partir da página 209, vocês vão ter aí sobre o conteúdo a respeito dos anjos caídos, ou seja, dos demônios, tá? Infelizmente não deu para eu trazer tanta informação quanto eu queria, mas o livro de vocês, o material didático de vocês contém isso aí, por isso vocês têm o livro aí, tá? Então, depois da página 209, dá uma lida, até semana que vem vai começar a próxima matéria, mas vocês têm mais 7 dias para ainda
ler um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Mas aí eu vou fazer um resumo então da página 197 até a 208, né? Então vamos lá tentar resumir aí esse conteúdo para vocês. Se vocês não leram, também leiam, tá bom? Bora lá, queridos, ó. Quero falar para vocês de alguns termos, começando com Daniel, capítulo de número 4. Então vamos lá, para quem está com a Bíblia aberta e puder acompanhar, vai ser muito bom, tá? Acompanhar os textos para a gente entender aí toda esses termos, essas expressões aí, tá? E aí, à medida que eu for falando aqui, vocês me interrompam à vontade, tá bom? Não precisa ser só no final da aula, não. Me interrompam aqui para fazer as perguntas, para a gente tentar trazer mais explicação, né? No final da aula a gente dá também aquele espaçozinho lá, mas é na interação, que o negócio de vocês participar ao vivo é essa oportunidade de interpelar, para usar a palavra bonita, o professor, né? Para falar, professor, calma aí, me fala mais uma coisa. Então vamos lá. Daniel capítulo 4, versículos de número 13, 17 e 23, tá? Pegar esses 3 versículos aqui nesse capítulo para falar de um termo que aparece aqui, que são os vigilantes. Então olha só, a Bíblia usa esse termo para se referir aos anjos, ou a alguns anjos, né? Ou especificamente esse anjo aqui que aparece em Daniel, tá? Nessa visão que Daniel teve, né? Então capítulo 4, verso 13 diz assim: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Então olha que coisa curiosa, né? Verso 23, vamos ler o 17 e o 23 e aí eu comento. Então o verso 17, pulando para o 17: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Pulando para o 23, verso 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo. Então, olha só, vigia, santo, né? Um santo que desceu do céu. Esse termo, às vezes, para a gente cai meio assim, esquisito, porque a gente sempre remete santo ao catolicismo e tal, mas não tem nada a ver não, tá? Aqui de fato é a natureza santa desses seres, tá? Então verso 23, né? Um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Olha só, esse mensageiro celestial, né, trazendo uma mensagem de juízo sobre o rei Nabucodonosor. É o texto, né, que é o contexto, melhor dizendo, que esse texto está inserido. Só para a gente extrair aqui o termo vigia, né, vigiadores, vigilantes, enfim. O santo se trata também da natureza desses seres, e eles aqui trazendo uma mensagem de juízo sobre o rei. Então vocês percebam aqui, vigilante dá o entendimento de que são aqueles que estão observando ou guardando de alguma maneira, né, uma situação, enfim. Então a gente percebe aqui essa atividade ou característica também dos anjos, como sendo aqueles que estão atentos, aqueles que estão sempre prontos, aqueles que estão observando, né? É interessante, amados, que a Bíblia também traz um texto que eu falei de observar e tal, que os anjos, de alguma maneira, eles observam o que está acontecendo na criação, né? Quando Deus criou todas as coisas, né? Eu digo aqui, de fato, toda a criação, quando Deus foi dizendo haja luz, haja isso, houve aquilo, os anjos estavam observando os atônitos, celebrando. Imaginem vocês tendo o privilégio de, no começo de todas as coisas, presenciar, ver, né, ser testemunha ocular de Deus criando toda essa imensidão, amados. Imagine só, né? Não dá nem para a gente falar assim, nossa, como seriam as emoções, como seria o pensamento, como seriam minhas reações vendo esse Criador que eles já conheciam, né? Porque os anjos eles foram criados antes de todas essas coisas aqui, que nós vivemos, essa nossa realidade. E isso quem diz, ou a Bíblia ela traz aí esse texto de Jó, capítulo 38, verso 6, verso 7, né? Dizendo isso, que quando Deus estava criando todas as coisas, os filhos de Deus,
né? As estrelas da alva. Então, dois termos também para se referir aos anjos. Filhos de Deus, olha só, como sendo aqueles são filhos por criação, né? E também estrelas da alva. As estrelas também são um termo poético para se referir dos anjos. André, em todos os textos que falam então de estrela na Bíblia, ela representa anjo? Não, também não. A gente está falando do contexto aqui, né? Então depende do texto. Lembra de Apocalipse capítulo 12? A linguagem é simbólica, né? Tem aí o tom de poesia, que diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas. Então aquilo refere-se também aos anjos. Então depende muito do contexto, tá? O de Jó, o de Apocalipse, como eu falei, e alguns outros também, quando aparece aí as estrelas, né? Ou a estrela da alva, tá certo? Referindo ao próprio Satanás, né? E tal, enfim, só para a gente entender que são termos que se referem a eles. Mas aqui, voltando a Daniel capítulo 4, esses que observam, esses que estão vendo. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo de número 1, agora, como eu estou puxando na memória isso aqui, eu não tenho anotado nada, então eu tenho que conferir com vocês aqui qual é o versículo. Eu acho que é 11, 12, alguma coisa assim, né? Deve ser 12. Vamos lá. 12, isso é 12. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. Estou pontuando aqui sobre a característica deles serem observadores, vigilantes, tá? Então esses versículos é para reforçar essa ideia. 1 Pedro 1,12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, olha só, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então está falando dos profetas da antiguidade, né? Que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo habitava neles e tal. Então, falando do Evangelho, que eles estavam já anunciando o Evangelho. Aí o que ele fala a respeito do Evangelho? Para as quais coisas, ou seja, para o anúncio do Evangelho, os anjos desejam bem atentar. Não sei se a versão de vocês está diferente e traz uma informação mais simplificada, mais objetiva, tá? Aí, se tiver, vocês compartilhem com a gente aqui. Vamos lá. Então, os anjos de Deus desejam bem atentar. Ou seja, o que o texto nos apresenta aqui é esse anseio ou esse desejo que os anjos, eles tinham, né? Ou têm, não sei, de anunciar o Evangelho. Mas Deus não deu essa prerrogativa aos anjos. Confiou a nós, amados. Olha só o privilégio que nós temos e os anjos queriam ter. Então, eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe, né? Ou eles dão valor a algo que a gente não dá, que é o privilégio absurdo de portar uma mensagem celestial, que é a mensagem das boas novas, da salvação. Às vezes a gente tem essa mensagem como sendo uma mensagem qualquer, ou que não tem assim tanto valor, não sei. A impressão que dá talvez é essa, porque eu mesmo nem sempre aproveito de todas as oportunidades para fazer isso. A gente às vezes vê a igreja, né, num coletivo, muitos irmãos, às vezes desprezando não só a responsabilidade, mas o privilégio de falar das boas novas, falar de Jesus, falar do Evangelho. Mas os anjos, eles sabem exatamente, não só o privilégio, mas outras coisas aí que nós não sabemos a respeito de pregar o Evangelho. E eles desejam bem atentar. Então olha só como eles também têm anseio, têm desejo, eles são seres inteligentes, têm vontades, não é? Também. Então só para a gente entender aqui. Tudo tranquilo? Posso falar aqui de outro termo em relação aos anjos? Vigilante, tudo bem? Vamos lá. Capítulo 9 de Apocalipse, vamos lá para o Novo Testamento, o último livro. Aqui os anjos aparecem, mas assim, cada capítulo, como diz um amigo meu, né? Cada enxadada é 2 minhocas. Então aqui cada capítulo deve ser uns 2.000 anjos que aparecem, cada capítulo. A atuação angelical no livro de Apocalipse é muito volumosa. Inclusive, o livro de Apocalipse vai nos falar do final dos tempos. E vai mostrar como, no final dos tempos, a atuação angelical, tanto a demoníaca como a angelical, vão ser muito intensa, amados. Tá? Então, no final dos tempos, a gente vê essa realidade intensificada, né?
de uma forma objetiva. Hoje é de uma forma subjetiva, ou seja, deve estar acontecendo um bocado de coisa ao nosso redor, né, em relação a ações angelicais e demoníacas que a gente não faz ideia. A gente precisa ter cuidado para não supervalorizar isso, achando que tudo foi o anjo, tudo foi o demônio, né? Porque tem uns irmãos meio descompensados, meio desequilibrados, e acha que qualquer coisa que acontece ruim é um demônio que fez, que agiu, que atuou. Uns irmãos meio paranoicos, uns irmãos meio assim, como eu vou dizer, para não ser muito pejorativo, né? Meio doidão, doidão. Tudo é demônio isso, é demônio aquilo, vê demônio em tudo, né? Também aqueles irmãos que supervalorizam as ações dos anjos também, né? Acha que tinha um irmão, amigo meu, inclusive faz bastante tempo que eu não o vejo. E toda vez, sem exceção, que eu encontrava ele na rua assim, ia eu cumprimentar, falar alguma coisa, ele falava: meu irmão, tem um anjo de Deus aqui do nosso lado. Mas ele falava assim, afirmando que tinha mesmo. Eu falei: meu Deus do céu, será que esse irmão está vendo mesmo isso? Será que todas as vezes ele vê isso? É possível? E será que todas as vezes tem de fato um anjo aqui e tal, dessa forma que ele está colocando? Penso eu que ele exagerava um pouco, para não falar muito, né? Mas às vezes essa questão assim, achando que é banal, é fútil, né? Corriqueiro. Amados, nós estamos falando de algo que Deus dá o privilégio para a gente ter contato e até visões. Eu não duvido disso, mesmo porque já tive minhas experiências pessoais, mas eu fico cauteloso por conta que eu falei para vocês, né? As experiências pessoais a gente não deve passá-la como uma verdade para todos, né? Fazer dela uma doutrina. Então assim, já vi anjo, já vi esses seres, já pelo menos umas 2 vezes que eu me lembro nitidamente agora, eu tive visões de seres celestiais, dos anjos, não tem dúvida alguma, tá certo que não era, né? Ah não, será que teve risco de ser alguma coisa na minha cabeça? Não tenho dúvida nenhuma. Uma experiência ímpar. Uma experiência, aquelas que não tem nem por que você duvidar, é Deus puro, passou aí muitos anos, né, com toda a compreensão bíblica que a gente vai crescendo aos poucos, não tem dúvida nenhuma. Então foi uma experiência que eu vi esses seres celestiais e tal. Mas enfim, não é coisa banal. As pessoas às vezes contam de aquilo me deixou espantado, no sentido positivo da palavra, né? Então, assim, as pessoas às vezes contam de uma forma tão natural, tão corriqueira, tão banal, que você fala: não é possível. Como que uma pessoa tem uma experiência celestial, uma experiência sobrenatural, uma experiência dessa e conta como se fosse uma coisa assim, corriqueira? Não, tem alguma coisa de estranho. Porque quando a gente vê os relatos bíblicos, lá em Daniel mesmo, né, que o livro que nós lemos agora há pouco, Daniel ficou enfermo. Ele ficou doente por um período, agora não lembro se foram 7 dias, não sei, uma semana, alguma coisa assim. Ficou doente por causa da experiência que teve com essa glória de Deus, né, que acompanhou aquele ser angelical que veio trazer uma mensagem, amados, né? Antes de ficar doente, ele desmaiou, de tão assustador que foi, e não no sentido negativo, monstruoso, feio, oh meu Deus, que medo, caiu, não é isso. Mas esse espanto santo, né, por assim dizer, essa experiência de ver a glória de Deus de alguma maneira. Então ele desmaiou, o anjo que teve que acordar lá, puxou: Daniel, acorda aí, rapaz, sou eu, não esquenta não, é nós aqui, é tudo certo, eu vim enviar de Deus para te trazer boa nova. Não tem nada errado não, vem aqui. Levantou o homem lá e tal. Mas a reação que eu digo, né, dessas experiências bíblicas, quando aparecem os anjos, não é uma coisa comum como os irmãos passam. Alguns dos irmãos, eu estou dizendo, né, como se fosse muito. Então eu desconfio bastante, mas enfim. Mas vamos lá. Então a gente vai falar do capítulo 9, agora de Apocalipse, capítulo 9, sobre um anjo específico, tá? E quando digo anjo aqui, vamos entender aqui se de fato é anjo, né, de Deus, ou é um ser angelical, porém corrompido, portanto um demônio. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, muitas vezes a Bíblia ela não difere quando vai falar de alguns termos e quando vai falar a palavra anjo. Nem sempre são os anjos em relação aos anjos de Deus. Às vezes a palavra anjo está se referindo a um demônio, né, que não deixa de ser um anjo na sua natureza angelical, só é corrompido, como a gente já estudou. Mas enfim, capítulo 9, verso 11, aqui do Apocalipse. E tinha sobre si o anjo do abismo, e tinha sobre si rei, né? Então, se a gente ler o capítulo 9,
a gente vai ver que são demônios, tá? Vários demônios aqui, né? Com algumas características bem esquisitas mesmo, tá? E esses demônios, eles tinham sobre si um rei, ou seja, um líder, né? Que o texto vai falar que é o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome, olha só, aparece até o nome desse demônio, né? Ou desse anjo do abismo, que é Abaddon. Então, seu nome era Abaddon em grego, tá? E Apolion, aqui no caso, né? Abaddon e Apolion. Desculpa, eu confundi aqui. Em hebreu, ou seja, o nome Abaddon era em hebreu, né? Ou em hebraico, melhor dizendo. E o Apolion é em grego, né? São só origens dos termos aqui, mas eles querem dizer a mesma coisa, destruidor. Então, o nome desse anjo do abismo que governava ou que liderava aqui milhares de demônios, o nome dele era Abaddon, era destruidor. Então a gente percebe aqui, ó, que existe um anjo do abismo. Que abismo é esse aqui? A pergunta que não quer calar, né? Que abismo é esse que estavam aprisionados muitos demônios? Enfim, a gente percebe pelo texto lá de Lucas, quando Jesus conta em forma parabólica, mas não é uma parábola, tá? Que é do rico e do Lázaro, né? A gente tem a parábola do rico e do Lázaro. Então, mas, inclusive, isso é a opinião da grande maioria, né? Ou dos principais estudiosos, tá? Do texto em si. Que, embora esteja contado em forma de parábola, não é uma parábola. E isso é afirmado a partir dos 2 primeiros versículos, que começa, né? E agora eu esqueci qual que é Lucas 16, vocês lembram aí? Lucas 12 ou 16? Que eu já pego aqui o termo para mostrar para vocês. Eu esqueci onde fica Lucas do rico e Lázaro. Quem achar primeiro do que eu vai ganhar uma bala de morango. Aquelas duras lá de antigamente, que você não conseguia mastigar, ele escorregava na goela e matava você sufocado. Aquela soft, lembra? Redondinha? Então... oh, meu Deus do céu. A parábola do rico e do Lázaro, amados. Me fugiu aqui Quem achou, me ajuda aí. Me ajude, por favor. Capítulo 16, verso 19, né? Então, assim, por esses 2 versículos, ó, Lucas, capítulo 16, verso 19 e 20. Esses 2 versículos aqui, alguns pensam que, por ter aqui o termo havia, é porque existia, né? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Verso 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, pelos termos, ó, havia quer dizer o verbo haver, que existia de fato, que existiu de fato. Então, embora seja aí uma narrativa em forma parabólica, alguns pensam que Jesus não estava falando de uma parábola, e sim estava falando de uma realidade de 2 personagens históricos, que era esse rico, né, e o tal do Lázaro, enfim. Porque no relato traz que um morreu, foi para o Hades, para o inferno, lembram? E o outro morreu, foi para o seio de Abraão, que é o paraíso. Não é isso, amados? Tá tranquilo aqui, né? Essa passagem vocês já sabem dessas informações, né? Olhem na minha mão aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui nessa mão esquerda aqui, ó, mão da aliança aqui, ó, mão esquerda, aqui imagine que é o paraíso onde Lázaro estava, tá certo? E havia entre o paraíso e o Hades aqui, ó, o inferno, havia um abismo que separava, não é isso que a parábola diz? Esse abismo aqui, ó. Ó, eu coloquei mais baixo porque a Bíblia vai dizer que o rico, levantando os seus olhos, viu Lázaro no seio. Então, olha a ideia aqui, ó. Um patamar mais alto, um abismo e outro patamar mais baixo aqui, tá? Então essa é a configuração, mas havia o abismo, que o rico diz assim, diz para Lázaro, né, molhar aí na ponta do seu dedo aí, ó, a aguinha para me dar aqui, porque aqui eu estou em tormento. E aí, aleluia, glória a Deus. A banda está passando, amados. A banda, vai lá para lá, banda. Não sei se vocês estão ouvindo, para mim aqui é um som muito alto. Não sei se o microfone capta aí, né? Mas tá tranquilo? Posso seguir? Ô, meu pai, aí não vai. Vocês estão ouvindo, amados, esse som alto ou não? Tá. Aí, ó.
Meu Jesus, é hoje. Aí falar assim, isso deve ser algum demônio, né? O inimigo. Não, mas tá tudo certo aí aqui. Faz parte, né? Fazer o quê? Eu não tô num estúdio fechado, né? Voltando aqui para não me perder todinho, porque eu me perco aqui com essas interrupções. O anjo do abismo, é isso que eu estava falando, né, amados? Me ajudem aí, né? O anjo do abismo sobre... Ah, tá, o paraíso. Obrigado, Aline. Então, o paraíso lá. Eita, agora é o negócio... Agora é o inimigo. Vá para lá. Meu Deus do céu. Ó. Aí deve ser o tranca-rua, porque moto na rua desse jeito, aí é tranca-rua. Aí tá tudo errado, né? Jesus amado, o que está acontecendo ali? O pessoal se empolgou logo aqui em frente de casa, não é possível. Isso, mãe de Deus, toma uma aguinha aí para dar uma relaxada. Se vocês quiserem dar uma esticada nas canelas. Se não estiver atrapalhando, eu sigo, porque eu acho que atrapalha. Não atrapalha não? Vocês me ouvindo e ouvindo som? Não? Então vamos lá, deixa eu tentar me concentrar, tá? Sobre então a realidade do abismo. Tá? Esse é o ponto que eu quero destacar contando, né, todas essas passagens aí. Então o abismo, ele é onde ficava alguns demônios, onde foram lançados alguns demônios, tá certo? E a gente vai ver na passagem de Judas, por exemplo. Bom, então Judas, vamos lá para o texto de Judas. Judas estava em Apocalipse, né? Vou voltar um pouquinho, aliás, acho que vocês estavam até em Lucas, mas vamos para Judas, tá? Judas não tem capítulo, né? Capítulo único que a gente chama. No verso de número 6, verso 6. Judas, verso 6. Bora lá acompanhar essa leitura para a gente concluir aqui esse pensamento sobre o abismo, né? Que realidade é essa que aparece em Apocalipse aqui, que nós lemos no capítulo de número 9. Então, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, esses anjos aqui, né, ou demônios, né, que nós sabemos que é demônios, eles foram um grupo, por assim dizer, tá? Eles foram aprisionados por Deus, né, como diz aqui nesse abismo, ou Judas, ele vai falar, rapaz, o termo me fugiu, na escuridão e em prisões eternas, né, ele vai falar, que é o abismo que aparece no capítulo 9 de Apocalipse. Esses anjos, eles foram aprisionados lá, com uma finalidade de serem soltos somente para um juízo de Deus no final dos tempos. Então, olha que coisa interessante, até os demônios, né, eles estão sob a autoridade de Deus, tá? Os demônios não são poder autônomo. Satanás e toda essa rebelião demoníaca, eles não são poderes autônomos, eles não fazem o que eles querem, eles não são assim rebeldes que fugiram do controle de Deus. Não, amados. Principalmente em Apocalipse vai nos mostrar que até os demônios, de alguma maneira, eles estão sobre uma ação de Deus para executar juízo, né? E esse texto aqui, muito mais do que outros, nos mostra isso claramente. Vamos continuar o texto, que a gente leu só o verso 11, né? Mas se a gente continua lendo a partir do 13, a gente vai ver aqui como Deus, ele, até os poderes demoníacos, ele está usando para cumprir o seu propósito de juízo para o final dos tempos. Então olha só, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta. Então assim, esse aqui é o anjo de Deus mesmo que estava tocando a trombeta, tá? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Amados, olha que coisa interessante. Há um contingente aqui de demônios que estavam aprisionados nesse abismo, né, que Judas diz,
que eles são soltos por Deus nesse tempo, nesse final dos tempos que Apocalipse nos mostra. E João diz que ouviu, não é que ele contou não, porque não dá para contar 200 milhões assim não, a olho nu, né? Ouviu o número deles, eram de 200 milhões de demônios que foram soltos para atormentar aqueles que estavam aí nesse momento da história. Então olha só, amados, que coisa horrível, né? Só para a gente ver. Então existe o anjo do abismo, que é esse demônio, né? Que de alguma maneira ele lidera, então no final dos tempos, essa ação demoníaca sobre os homens, mas repetindo, sob a autoridade de Deus, sob o comando de Deus, sob a autorização de Deus, sob o controle de Deus. Então só para a gente entender, anjos, demônios, esses seres celestiais, independente de anjos ou demônios, eles estão sob a ordem de Deus, sob a autorização de Deus. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, capítulo 16 ou 17 de 1 Samuel, né? Ou 16 ou 17, depois vocês confiram lá, tá? Mas eu acho que é 17. Vai dizer que há um espírito mau da parte do Senhor para atormentar Saul, né? Um espírito mau da parte do Senhor. O que isso quer dizer? Que de fato era um demônio sob a autorização de Deus que vai lá perturbar Saul, porque Deus estava executando um juízo sobre Saul. A gente vê isso no livro de Jó, que o próprio Satanás é autorizado por Deus para ir lá e de alguma maneira prejudicar a vida de Jó fisicamente, financeiramente, familiarmente, né? A gente vê lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, que há autorização de Deus para um demônio de alguma maneira trazer sofrimento na vida de Paulo. Me parece que até um sofrimento físico. Mas olha como tudo é delimitado por Deus. Tudo está sob controle de Deus, não é? Veja só. Amados, uma ressalva aqui, tá? Só vou abrir um parênteses aqui a respeito de Paulo. Porque assim, André, então você está falando que tipo um demônio pode prejudicar a vida de um servo de Deus, de um homem de Deus? Se for um propósito de Deus, no caso de Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito? Para mantê-lo humilde, né? Porque ele tinha recebido revelações de Deus, assim, coisas, mas assim, extraordinárias, revelações que ele nunca contou a ninguém, que Deus nunca autorizou ele a contar. Imagine, amados, o que este homem teve da parte de Deus, que ele diz não é nem lícito, não é nem permitido ao homem contar essas coisas, das revelações, e por essas excelentes revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Esse era o meu espinho, né? Que Paulo vai dizer. Então, só para a gente entender essa dinâmica, eu estou falando isso aqui ainda com parênteses abertos, tá? Não fechei o parênteses não. Para falar o seguinte, a gente não pode também cair no erro de entender que um salvo, uma pessoa regenerada, uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, pode ser endemoniado, tá? Aí não há possibilidade, amados. Aí não tem como, aí é antibíblico. Esse é o ponto que eu quero destacar, porque a gente vai falando aqui, às vezes vai, né? Tem gente falando tanta besteira por aí a respeito disso, a batalha espiritual, né? Que você deu brecha, o demônio foi lá e acabou com a tua vida, porque você deu brecha, então não culpa minha, e o demônio foi lá e teve legalidade. Não, essas coisas não são bíblicas, tá? Então a gente vê aqui Deus, de alguma maneira, canalizando a ação demoníaca para um propósito de Deus. Não porque Paulo deu brecha, não porque Paulo não era dizimista e veio o devorador, cortador, migrador e a bexiga toda lá para destruir a vida financeira, como diz as besteiras por aí, né? Enfim, tem até uma brincadeira, né, amados? Os gafanhotos lá, eu vi um memezinho, né? Não era nem meme, que na época nem existia esse negócio de meme, né? Mas estava lá na internet lá. Os gafanhotozinhos lá, né, de Malaquias, dizendo assim, nós não somos demônios não, nós somos gafanhotos mesmo. Né? Então os coitadozinhos dos bichinhos lá, dos insetos, o povo diz que é demônio. Não tem nada a ver, nem no Antigo Testamento, nem em lugar nenhum aparece. Embora, tá? No capítulo 9 aqui que nós lemos, né? Existem algumas características até de insetos e animais, mas tudo isso é simbólico, tá? E não cabe esse texto aqui, que é simbólico, tá? Que é numa linguagem apocalíptica, para a gente pegar Malaquias, por exemplo, Antigo Testamento, outra realidade, outro gênero literário, para a gente fazer essa associação, não tem como. Mas enfim, senão também vou falar um bocado de coisa aqui. Vamos ver se a gente volta para o anjo do abismo, tá? Que é esse ser, ou esses seres, né, que estão por Deus aprisionados, tá? Eles não estão aí
em liberdade, por assim dizer, tá bom? Então a gente tem aqui também específico esse demônio que é chamado de anjo do abismo. Ainda aqui em Apocalipse, capítulo 8 agora, a gente volta um capítulozinho, capítulo 8 de Apocalipse, versículos de número... Deixa eu ver se eu já vou direto aqui no versículo, né? Capítulo 8... Bom, amados, do verso 1 até em seguida aí, tá? Mas só o verso 1 e 3, né? Deixa eu ver aqui. 1 e 3. Capítulo 8, verso 1 ao 3, já dá pra gente extrair aqui, tá? Mas todo o capítulo 8 aí vai falando dos anjos, né? Que são aqueles que vêm trazendo o anúncio do juízo de Deus, tá? Então, ó, nesses anjos, eles vêm, quando vem tocar a trombeta, não é que isso é literal, tá? A trombeta, ela representa o anúncio, né? Do juízo de Deus. Então aqui, ó, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora e viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Verso 3. E veio outro anjo, seria o 8º anjo, né? E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nesse verso 3 especificamente, a gente vê um anjo aqui, entre aspas, quase um anjo sacerdote, né? Então, quem fazia isso aqui? Pegava lá o incenso, né? Lá na antiga aliança, lá era o sacerdote. Então a gente vê aqui num cenário celestial algo muito parecido, né? Com uma adoração, uma liturgia, e esse anjo quase que fazendo um papel de um sacerdote, pegando as orações dos santos, né, colhendo essas orações aí nesse incensário, no cálice, enfim. Então toda essa ideia, né, que as nossas lágrimas e as nossas orações são colhidas pelo anjo e tal, né? Não que a gente pode afirmar, mas a gente vê algo bem semelhante nessa questão aqui de Apocalipse, tá? Não estou falando que isso aqui é o que acontece diariamente nas nossas vidas. A gente está falando de um contexto apocalíptico lá para o final dos tempos. Então a gente precisa entender também essa questão, né? Senão a gente vai pegando toda essa realidade de Apocalipse e vai pensando que isso é uma realidade que está acontecendo hoje, ou que acontece hoje na história. Não é não. Então aqui é algo muito específico. A gente não pode associar com a realidade de hoje, tá? Mesmo porque hoje, amados, quem leva as nossas orações a Deus não é anjo nenhum, não. É o próprio Espírito Santo, né? Então eu dispenso os anjos nessas horas. Eu prefiro o Espírito Santo estar fazendo esse papel, tá certo? De me conduzir a Deus na oração. Então o anjo eu quero, mas se for para escolher, o Espírito Santo é melhor, né? Quando Deus disse assim, ó, vou enviar um anjo para ir diante de você, aí vai te conduzir, tá tranquilo, Moisés, vai sozinho não. Moisés disse, não, anjo coisa nenhuma, Senhor, não arreda o pé daqui se a tua presença não for com a gente. Eu sou pentecostal, mas eu prefiro a presença de Deus do que os anjos, tá certo, amado? Então tem gente aí que ele se alegra tanto. Que conversa é essa, né? O anjo desceu aqui, o povo fala língua estranha, roda de cabeça para baixo, dança break, recebe a unção da lagartixa, gruda na parede, faz aviãozinho e tudo mais, porque o anjo está ali, mas falar que Jesus está presente para ser adorado, o povo não se alegra, tem alguma coisa errada nessa compreensão, né? Vamos lá. É que eu não posso perder a oportunidade de falar essas coisas, tá? Voltando para Apocalipse, mas agora capítulo 16, versículo de número 5, a gente percebe aqui, ó, essa atuação, como eu disse para vocês, aqui em Apocalipse, aqui é escancarado essas ações angelicais. E a gente percebe aqui algo muito interessante no capítulo 16, verso 5, tá? De Apocalipse, né? A gente percebe aqui que há um anjo aqui, nesse texto, que ele tem um poder, e esse poder está sobre as águas, amados. Olha que coisa interessante. E ouvi o anjo das águas, que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. É chamado aqui de o anjo das águas, né? De alguma maneira, Deus outorgou a esse anjo especificamente nesse contexto apocalíptico, que ele tivesse poder sobre as águas, tá certo? Feria as águas se tornaram em sangue, né? De alguma maneira as águas poderiam ser, amados, tsunami. Eu não estou dizendo que hoje acontecem as coisas porque os anjos intervêm, não é isso. Estou falando, vou repetir aqui. Estamos falando de Apocalipse para um contexto histórico apocalíptico peculiar
e não podemos transferir isso para os dias de hoje. Esse eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente precisa ter, tá? Mas só para a gente entender, olha como esses seres, eles também podem ser investidos por Deus de poder e autoridade para que controle os elementos da natureza. Não é só água não, amados. Quando a gente vai aqui para o capítulo 7, por exemplo, vamos voltar? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo de número 1. Ó, nós falamos de um anjo que ele tem poder sobre as águas, né? Nesse contexto de Apocalipse, tá? Outro aqui tem poder sobre os ventos. Olha só. Então o anjo segurando o vento, né? E depois dessas coisas, capítulo 7, verso 1. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Inclusive, amados, aqui nesse contexto, a gente percebe que a terra será superaquecida. A temperatura da terra vai subir assim de uma forma elevadíssima, tá certo? Haverá um superaquecimento. Isso aqui são juízos de Deus. E a gente vê aqui, ó, anjos segurando os ventos. Vocês sabem que são os ventos, né, que vai aí mantendo essa temperatura, tá certo? Lógico, tem toda a questão lá do Polo Norte, as geleiras e tudo mais, mas o vento, né, ou os ventos que vão de alguma maneira refrigerando a terra. Então esses ventos são retidos por esses 4 anjos. Veja que coisa interessante, né, como Deus investe esses anjos, esses seres, de autoridade para que eles retenham o vento, ou seja, os elementos da natureza. Estamos falando da água, do vento, da terra, né? São os 4 elementos, né? Do fogo, tá? Então esses seres aqui, ó, eles de alguma maneira segurando isso. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Daniel, também capítulo 7, só vou dar uma referência, vocês anotem para ler depois, tá? Daniel capítulo 7, nós lemos Apocalipse 7, mas Daniel capítulo 7, versos 2 e 3, também fala dessa realidade, que anjos, né, eles têm esse poder, não é que eles têm todos, mas aqui especificamente, como eu falei, amados, esses seres, nem anjos nem demônios, eles fazem o que dá na cabeça deles. Não há essa ideia, amados, tá certo? Deus tem a autoridade, o controle absoluto sobre as ações deles. Os anjos fazem porque são ordenados por Deus, executores de Deus, e eles só fazem aquilo que Deus ordena diretamente, tá bom? E os demônios só fazem o que fazem, até no sentido negativo, porque Deus os autoriza, Deus permite. Então, em relação aos anjos, há uma ordem direta para fazer o que eles fazem, seja executar juízo ou estar ministrando sobre a vida dos salvos. E sobre os demônios, fazem o que fazem porque Deus os autoriza, ou numa soberania que ultrapassa a nossa capacidade, eles estão fazendo aquilo que de alguma maneira vai contribuir para um propósito eterno de Deus. Coisas que não cabem muitas vezes na nossa cabeça, tá? Então só para anotar aí os anjos dos ventos. Agora, tem uma ideia muito interessante. Deixa eu ver se eu acelero um pouquinho aqui para encerrar aqui e dar uns minutinhos para vocês fazerem as perguntas, né? Já que não fizeram ao longo da aula aqui, vai fazer depois um pouquinho que acabar aqui minha conversa, minha fala, né? Pelo menos, né? Tem-se a ideia do anjo guardião, né? Ou chamado anjo da guarda. Essa ideia, amados, ela nem é bíblica em si, não é uma doutrina bíblica. Os anjos guardiões, na verdade, é uma crença judaica. Tá bom? É uma crença judaica. Vocês lembram daquela passagem? Não tem nada a ver com o anjo guardião, não. Estou falando de crença judaica, tá bom? Que eu vou falando, às vezes não sei se os irmãos estão me acompanhando aqui do que eu estou falando. Eu vou falar agora dos anjos guardiões, ou os anjos da guarda, mas eu quero pegar uma passagem só para falar que existe na Bíblia relatos falando sobre crenças judaicas e que necessariamente não são doutrinas bíblicas, porque a Bíblia tem textos narrativos. O que é um texto narrativo? Está descrevendo, tá certo? Está relatando o fato histórico. Isso não quer dizer que é uma confirmação normativa, ou seja, doutrinária. O capítulo 5 do Evangelho segundo João vai falar do tanque de Betesda, do anjo que vinha agitar as águas, não é isso? Só que há uma discussão entre os teólogos, né? Inclusive tem textos originais que não tem esse anjo que veio
agitar as águas, tá? Que é o verso 4, se não me falha a memória, né? Tem verso 3, aí depois verso 5, nos originais, porque eles entenderam que ali estava falando de uma crença judaica, né? Eu estou falando dos antigos aí, né? Dos escribas, aqueles que transcreviam os manuscritos lá, tal. Os escribas não judaicos, né? Estou falando dos cristãos, né? Porque esse texto do Novo Testamento nem é manuseado pelos judeus, enfim. A questão é, então ali era uma crença que eles tinham, que ninguém via anjo lá, né? No alpendre, lá havia uma abertura, né? A céu aberto, eram os tanques que tinha, né? Patamares, né? Esse tanque de Betesda, e o vento entrava ali e agitava as águas. Então eles acreditavam, é o anjo, né, que veio. Eles davam o nome do anjo, que era o anjo Rafael. É sério isso, amados, tá? Isso é crença judaica. O anjo Rafael, né? Porque é o anjo da cura. Rafa, cura, né? É o Deus, então Deus cura. Eles entendiam, eles tinham a crença judaica, tá? Que havia um anjo chamado Rafael, que era enviado por Deus para curar as pessoas. Essa era a crença judaica. Isso está relatado no capítulo 5 do Evangelho segundo João. Mas não quer dizer que isso é uma doutrina. Quer dizer que é um relato histórico. Mas enfim. Então havia crenças. Entre outras crenças, havia a crença que cada uma das pessoas tinha um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, cada anjo da guarda, ele tinha a aparência da pessoa que ele estava guardando. Entenderam? Então, tipo assim, se eu tenho um anjo da guarda, ele parece comigo. Não sei se usa óculos, mas tem uma barbinha, tem uns traços assim, cabelo meio grisalho. É sério, eles acreditavam nisso, que ele tinha a aparência da pessoa. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de número 12? Só para a gente entender, porque às vezes a gente vai lendo assim, né? Por que a pessoa falou isso? Por que falou aquilo? A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita nesse contexto, né? Nesse contexto cultural, nesse contexto religioso judaico, tá? Então, capítulo de número 12, versículos de número 8 até o 11. Vamos direto no ponto lá. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículos 8, capítulo 12, verso 8 ao 11, tá? Vamos lá ler juntos aí, vocês acompanham. E disse-lhe o anjo a Pedro, né? Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia o que era real e o que estava sendo feito. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. O Pedro, né? Vocês sabem daquela que ele estava preso e tal, foi liberto lá. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então aquele anjo que foi lá e libertou Pedro, tá? Aí Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha que coisa interessante. Vamos seguir aqui o relato. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ela ouviu e reconheceu, é a voz de Pedro. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro, amados. Aí Pedro aparece do nada assim. A menina ficou tão alegre que nem abriu a porta para Pedro, saiu correndo e anunciou que Pedro estava lá na porta para os irmãos que estavam orando, né? E disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam para ela, não, você está alucinada, você está fora de você, é o anjo. Ou seja, é o seu anjo, né? É o anjo de Pedro. Olha só, amados. Eles tinham essa crença. Não, você não viu Pedro, você não está vendo Pedro nem escutando Pedro. É o anjo de Pedro, tem a aparência dele e a voz dele. Né? Essa era uma crença judaica. Então, essa ideia de anjo da guarda, amados, ela não é uma doutrina bíblica em si, tá certo? É mais uma crença religiosa vindo lá dos judeus. Tudo bem? Tranquilo, amados? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus